Eu creio que essa noite é uma noite profética sobre nós. Abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1. Se você tiver uma caneta, um papel, e eu creio que essa noite, nessa noite profética, essa noite sobrenatural, o Espírito Santo tem tantas coisas para falar conosco, queridos. Há dois ambientes que Deus se move. Há dois ambientes que Deus se move. O ambiente que Ele se revela, e Deus também se manifesta no meio dos louvores. Eu vou dizer novamente, há dois momentos que Deus Ele se revela a nós, há dois ambientes que Ele vem, há dois lugares que o Senhor Ele vem, quando Deus se revela e quando Deus é adorado. Nesses dois ambientes, o mover de Deus, Ele vem sobre nós. Sabe, queridos, eu sinto que esses dois ambientes proféticos está sobre nós, amém, queridos? Quando nós adoramos, Deus se revela. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Deus, Ele habita no meio do louvor do seu povo. Sabe, queridos, não é porque você é perfeito, não é porque eu sou perfeito, não é porque nós temos uma afinação, afinal de contas, ninguém tem uma afinação absoluta. Se Deus Ele olhasse a afinação, queridos, Ele ia ficar apenas com os anjos, Ele ia ficar apenas no céu, porque nenhum homem tem uma afinação absoluta, mas Deus escolheu habitar no meio dos louvores do seu povo, amém? Então o Senhor Ele vem, quando você clama Ele vem. Então Deus Ele se revela nesses dois ambientes, quando você adora e quando Ele se revela no meio do seu povo. E eu creio que a revelação de Deus está no nosso meio. Você pode levantar as tuas mãos aos céus agora e começar a orar. Você pode começar a clamar ao Senhor agora. Isso, levante a tua voz agora, levante a tua voz agora, levante a tua voz profética, fala: Senhor, estou aqui nesse lugar para te buscar de todo o coração, é nesse lugar que o Senhor deseja estar nessa noite. Diga assim comigo, querido: só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Toda a igreja. Só pra te adorar. Bem forte, igreja. Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, querido? Você pode aplaudir bem forte e dar um brado de júbilo ao nosso Deus. Aleluia. O Senhor, Ele se revela no meio do louvor, e quando Ele é revelado no meio do povo. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim para mim e para você. Ezequiel, desculpe, eu estou aqui, eu abri o livro errado. Ezequiel capítulo 1, diz assim: aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, diga assim, estando eu no meio dos exilados. Então o profeta Ezequiel diz assim: eu estava no meio dos exilados, aqueles que tinham sido levados em cativeiro. Capítulo 3 agora, abra comigo no capítulo 3, verso 15 agora, verso 15, diz assim: então fui em Tel Abibe, aos do exilado que habitava junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam,
e por 7 dias assentei atônito no meio deles. Verso 22 diz assim para mim e para você: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me disse: levanta-te e sai para o vale. Senhor, é a Tua palavra nessa noite, que a mão do Senhor venha sobre nós. A mão do Senhor faz toda a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Senhor, podemos sentir a Tua presença aqui nesse lugar, por isso eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor fale e não te cale nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, não dá tempo de nós lermos todo o livro do profeta Ezequiel, mas o profeta Ezequiel estava vivendo um momento de dificuldade, um momento de exílio, um momento de luta, um momento atípico na vida daquele povo. E a Bíblia diz que naquele momento de exílio, o que é o momento de exílio? Ele tinha sido arrancado ali do seu lugar, da sua pátria, da sua família, e a Bíblia diz que durante aquele tempo que ele estava vivendo no exílio, a mão do Senhor veio sobre ele. E nessa noite, queridos, eu quero conversar com você que está em casa, você que está aqui no salão, sobre a mão de Deus. O que acontece quando a mão de Deus, ela vem sobre nós? O que acontece quando a mão de Deus, ela é estendida sobre a sua vida, e quando a mão de Deus, ela é estendida sobre a minha vida? E eu quero te dizer, queridos, você que está em casa, você que está aqui nessa noite, que a mão do Senhor está estendida sobre você, amém, queridos? A palavra de Deus diz que o profeta Ezequiel estava vivendo um momento difícil, um momento de exílio, um momento de dificuldade, sabe, e Ezequiel ele teve várias revelações, ele teve várias visões de Deus, e naquele momento ele diz assim: e a mão de Deus veio sobre mim. Sabe, queridos, o que faz diferença na sua vida e na minha vida, é a mão do Senhor. Quando o Senhor ele estende a mão dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, quando a mão de Deus ela vem sobre nós, e aqui o profeta ele está dizendo que de tudo aquilo que ele passou, a grande diferença foi que a mão de Deus veio sobre ele. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, não importa o que você esteja passando, não importa o lugar em que você está vivendo, não importa as circunstâncias que a situação, a sua geografia, seu estado, nada pode impedir que a mão de Deus venha sobre você. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui para mim e para você, queridos, não importa a circunstância que você está passando, não importa a sua condição geográfica, Deus vai falar com você em qualquer lugar, amém, queridos? A primeira coisa que eu coloquei aqui foi: não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a sua luta, não importa a dificuldade, Deus vai falar com você. Sabe, queridos, Deus fala nas coisas mais inusitadas. Deus ele fala no momento mais difícil da nossa vida. Sabe aquela situação que às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente não consegue ver uma solução? Deus ele fala comigo, Deus fala com você. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, queridos, lá no versículo 1, fala assim, eu estava, olha só que interessante, estando eu no meio do exílio, ele fala, eu também estava no meio do exílio. A sua situação geográfica, eu estou repetindo 2 vezes para ver se eles colocam aqui no telão, mas eles não estão entendendo, tá bom? Eu vou ficar repetindo até eles colocar para mim, tá bom? A primeira coisa, eu estou aqui, sua situação, é para isso, desculpa aí, Jéssica, já deu, Jéssica? Vamos lá, então, para mim, foi mais forte do que eu. Falei já 5 vezes, o trem não ia, né? Então vamos lá, perdão. Então a primeira coisa, sua situação não pode impedir que o céu se abra. Então a primeira coisa que eu coloquei, não importa a circunstância,
os céus irão abrir sobre a sua vida, amém? E Deus vai falar com vocês, Deus vai falar comigo. Eu lembro de uma situação, queridos, eu acho que eu já contei aqui, mas eu acho muito interessante, que Deus ele fala nas coisas mais inusitadas. Eu lembro que eu morava ainda na casa da minha avó, e o meu primo, ele sempre gostava de ouvir o canal do boi. Alguém já ouviu essa história que eu já contei? Alguém já ouviu? Ninguém ouviu. Você ouviu? Só o Leandro. Você vai ouvir de novo. Sabe, querido? E o Hugo. Deixa eu contar algo para vocês. E eu precisava de uma palavra de Deus, passando por um momento difícil, orando ali. A casa da minha avó, ela é bem pequena, e a sala ficava assim, a televisão ficava encostada ali na porta do meu quarto. E eu lembro que no domingo de manhã eu acordei, estava orando tal, buscando a Deus, falei, Deus fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E de repente eu escuto algo, o canal do boi, queridos. O canal do boi é um canal de leilão, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, tal. É um canal de leilão, queridos. Eu acordei e falei, eu não estou acreditando nisso. E começou um leilão, meu primo ia para a casa da minha avó, porque tinha parabólica, e ele ouvindo ali o canal do boi e tal, eu falei, gente, eu não estou acreditando. E eu saí ali, você ia gostar, né, Pedrinho? Canal do boi. E eu saí e tal, e ele falou assim, ele me cumprimentou, eu assistindo, e eu fui para a cozinha, para comer alguma coisa, começou o leilão, e de repente, queridos, começou a leiloar um boi chamado Boi Medo. O boi chamava Medo, e eles começaram a leiloar aquele boi e tal, e aquele leiloeiro começou, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e o boi foi vendido, queridos, por um preço muito alto. E quando aquele boi, ele entrou ali, eu não sei se chama arena, ali, toda aquela plateia ficou calada. Parece que aquele boi chamado Medo, ele se impunha para aquela plateia toda, e todo mundo ficou calado, e ele foi vendido. Aí passado alguns minutos, aquilo me chamou a atenção, eu voltei para o quarto para orar, e eu escutei de repente o leiloeiro falar que ia vender uma vaca chamada Esperança, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, não, mas deixa eu ver. Quando eu cheguei na sala, queridos, parece que o Boi Medo fez mais ou menos isso aqui, queridos, está um silêncio total aqui, foi mais ou menos isso. De repente, a vaca chamada Esperança, queridos, a vaca Esperança parecia, aos meus olhos, que não entendo, parecia uma vaca franzina, frágil. Sabe qual foi a pergunta que veio no meu coração? Será que o medo vale mais do que a esperança? Então de repente aquele leiloeiro começou a leiloar a vaca chamada Esperança, e nada, queridos, e o Boi Medo, ele tinha vendido por um valor muito alto. Que vontade de ligar lá e dar um lance mais alto do que o do Boi Medo, mas eu não podia fazer isso. Uma que eu não tinha dinheiro, e outra que não podia ser fake news, né? E de repente, queridos, foi leiloando, de repente aquela vaca chamada Esperança, ela foi vendida, quase, pelo dobro do preço do boi chamado Medo. E sabe o que Deus falou comigo naquela hora? E Deus usou aquela circunstância para falar comigo. Deus falou assim, a esperança sempre vence o medo. Sabe, querido, talvez você está vivendo um momento de medo, um momento de pânico. Eu quero te dizer que a situação não pode impedir o agir de Deus. A esperança sempre é maior do que o medo na sua vida. Sabe, outra coisa que eu vejo, queridos, que nós precisamos entender, não importa, Deus vai falar com você, mesmo se você estiver no vale, Deus vai falar com você, se você estiver no alto da montanha, Deus vai falar com você, Deus, Ele sempre fala. Outra coisa que eu coloquei, não importa a circunstância, Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Sabe qual que é o segredo do sucesso, queridos? O segredo do sucesso é a mão do Senhor. Quando a mão de Deus vem sobre mim, e vem sobre você, esse é o segredo do sucesso.
quando nós entendemos que a mão do Senhor está nos guiando. Ele é caminho no deserto. Sabe, a mão do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Então, o segredo do sucesso é a mão do Senhor. Quando a mão do Senhor vem sobre nós. E nessa noite, queridos, eu quero mostrar para vocês 5 representações da mão do Senhor. O que representa a mão do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida? As 5 representações da mão de Deus sobre a sua vida. Quando a mão de Deus ela vem sobre mim, e quando a mão de Deus vem sobre a sua casa e sobre a sua família, o que isso representa sobre nós? O que representa na sua vida? Quais são as representações da mão de Deus? A primeira coisa, queridos, eu quero que você abra comigo no livro de Isaías 59, verso 1. Isaías 59, verso 1. Não sei se tem como ir interagindo, Jéssica. Se não tiver, pode deixar aí. Isaías 59, verso 1. Isaías 59, verso 1 diz assim para mim e para você. Tem como ir colocando, Jéssica, ou não? 59, verso 1. Se não tiver como, não tem problema não. Isaías 59, verso 1 diz assim: eis que a mão do Senhor, diga assim comigo, eis que a mão do Senhor, olha só, vejam, o braço do Senhor, não, melhor do que a mão é o braço inteiro, né, queridos? Aqui nessa versão diz que o braço inteiro, mas a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está em curto, que não possa salvar. Então a primeira coisa que eu coloquei, a mão do Senhor representa o que? Proteção. A mão do Senhor guarda a sua vida. Sabe aquela situação que você sabe que foi a mão de Deus que te livrou daquela circunstância? Você olha e fala assim: realmente, a mão do Senhor me livrou nesse momento. Então a primeira coisa, a primeira representação da mão de Deus sobre nós, é que a mão de Deus, ela traz o que? Proteção. Nós precisamos ser protegidos nesses dias, querido. Sabe, tantas situações, eu podia enumerar várias coisas que o Senhor nos livrou, tantas coisas que a gente pode olhar e dizer: se não fora o Senhor que estivesse comigo. Sabe, a gente entende que a mão de Deus, ela nos livra de momentos difíceis. Eu lembro, há uns 3 anos atrás, ou melhor, mais, uns 5 anos, eu saí de casa e logo ali perto de casa, ali tinha uma favelinha, não vou citar o nome, Encantado. Aí, queridos, tinha uma favelinha ali e tal, e meu telefone tocou, e eu fui atender, eu encostei o carro. A hora que eu encostei o carro, eu estava atendendo o telefone, os vidros do carro estavam abertos, era 10 horas da manhã, queridos. Quando eu olho, sabe quando você vê uma mão entrando dentro do seu carro, para pegar o telefone? Aquela hora eu olhei e fiz assim, a hora que eu fiz assim, tinha uma mão do outro lado, e a hora que eu já olhei, a pessoa que está do outro lado, levou a mão e falou assim: ô pastor, você está bom? Falei: estou bom. E eu levei um susto naquela hora, queridos, e ele olhou para mim e falou: pastor, você está bom? Eu falei: estou bom. Ele falou assim: pastor, o senhor tem alguma coisa para nos doar? Eu falei: tem. A primeira coisa que eu vi foi um trocado que tinha. Eu falei: estamos aqui. Mas aquela hora, queridos, eu vi que a mão de Deus estava me livrando. Sabe, se não fora o Senhor. Sabe, por isso que a Bíblia diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia sentinela. Duro é acordar de madrugada, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deixa eu te falar, enquanto você dormir nessa noite, Deus vai estar trabalhando na sua casa, Deus vai estar trabalhando na sua vida, Deus vai estar trabalhando na sua família. Sabe, enquanto você dorme, enquanto você descansa, a mão de Deus está trabalhando ao seu favor e ao meu favor. Sabe, é isso que a Bíblia diz: se não fora o Senhor, se não fosse o nosso Deus, em vão é levantar de madrugada. Quantos ouviram aquela pregação: Deus trabalha no turno da noite, queridos?
Você ouviu? Deus trabalha no turno da noite. Sabe, alguns anos atrás eu dizia assim para as pessoas: levante de madrugada, porque a fila é menor. Levante de madrugada para orar. Hoje eu já digo assim: levante de madrugada que não tem fila. Porque hoje as pessoas não querem orar mais. As pessoas não querem pagar um preço. As pessoas não querem buscar ao Senhor. Sabe, quando você busca, Ele te responde. A nossa oração passa por 3 esferas: buscar, bater e encontrar. Então a primeira coisa, a mão de Deus, ela traz proteção. O Senhor nos desafia. Sabe, a mão de Deus vem sobre nós. Sabe, quando a mão de Deus vem sobre a minha vida. Sabe, hoje as pessoas estão vivendo debaixo de um medo. As pessoas estão debaixo desse medo que domina o coração. Você já viu, queridos? Quantos aqui durante muito tempo, eu estava pensando hoje, quantos aqui durante muito tempo não bebeu leite e não chupou manga? Deixa eu ver, ou foi só eu? Por quê? Por que você não bebia leite e não chupava manga? Porque você tinha medo. O medo, porque o que a gente ouviu durante muito tempo, Samara? Manga com leite faz o quê? Faz mal. Quantos aqui não deixaram o chinelo virado? Aí ó, aí na sua casa. Porque se você deixasse o chinelo virado, o que acontecia? A mãe morria. Mas isso era o quê? Medo, queridos, medo. Eu lembro, queridos, que depois das 10 horas, a gente não ficava na rua. Eu morava ali atrás do bosque, principalmente na época da quaresma, porque eles falavam que a carroça disparava, descia de madrugada, e eu morria de medo da carroça disparada. Quando já teve medo da carroça disparada aí? Vamos fazer uma terapia de grupo hoje, você que está em casa, né? Quem teve medo da noiva, né? Da noiva de algodão no banheiro da escola? Deixa eu ver, aí ó, tá vendo? Que aparecia, o medo aprisiona o coração, queridos. O medo no coração das pessoas, o medo aprisiona, queridos. O medo escraviza as pessoas. Eu costumo dizer que o medo é uma prisão sem muro, mas Deus, Ele vem sobre nós, queridos. Eu lembro, queridos, quando tinha uns 10 anos, e então no meu quarto, ele não tinha porta, era aquelas cortinas que corria, fazia crack, e eu tinha tanto medo, queridos, que eu dormia colado assim na parede, ó, na parede, de tanto medo. Se você fosse lá na casa da minha avó, assim na parede onde eu dormia, tinha um sinal da minha cabeça na parede. E um dia eu acordei de madrugada, e eu tinha que levantar, mas eu falei assim, não posso. E de repente eu escutei esse crack, falei, não, tem alguém abrindo. E a hora que eu pensava, agora eu vou levantar, de repente eu falei, trac, eu falei assim, não, abriu de novo, vai me pegar. Queridos, depois de quase 2 horas de tortura, eu fui descobrir que o cachorro tinha saído, e ele estava puxando a corrente. Quando eu criei coragem, que eu já não aguentava mais segurar para ir no banheiro, eu falei, agora eu vou enfrentar. A hora que eu pulei da cama, eu falei assim, crack, eu vi que não era a cortina que estava abrindo, era o cachorro lá de fora que estava puxando a corrente. Então o medo, ele escraviza. O medo faz 3 coisas, queridos, eu coloquei aqui. O que o medo ele faz? O medo, ele te paralisa. O medo, ele te paralisa diante dos desafios. O medo, sabe, não é aquele medo normal que vai te proteger. Um exemplo, se eu chegar perto da cachoeira, bem perto, eu vou cair, então eu não chego, porque aquilo vai me proteger, não é isso. Eu estou falando aquele medo que te paralisa, que você fica paralisado. Então a primeira coisa, o medo paralisa. Segunda coisa, ele faz você recuar. Você não tem medo, você não consegue avançar. Eu lembro que quando a gente fazia a célula, dia de terça, né, Hugo? E algo que me desafiava, porque a gente nunca sabia o que ia acontecer, queridos. Não é, Luiz? Não é, Bruno? A gente nunca sabia o que ia acontecer. Para ser sucesso, querido, tem que acontecer 3 coisas para ser sucesso. Primeira coisa, tem que ter um bêbado, tem que ter um cachorro querendo te morder,
e tem que ter mendigo, porque senão não é sucesso. Quando a gente vai para a praça, ou melhor, 4, né, e tem que ter um demoniado, porque senão, para dar o show. Se não for, não é, Bia? Tem que ter, querido, essas 4 coisas tem que acontecer para ser sucesso. Aí, às vezes o Murilinho chegava para mim e falava assim: ei, pastor, hoje vai ser sucesso? Hoje vai ser sucesso. A hora que o cachorro já vinha para morder, o mendigo chegava, o bêbado já queria falar no microfone, e o endemoniado chegava e falava assim: hoje é sucesso. Então a gente nunca sabia o que ia acontecer, queridos. Então, primeira coisa, o medo faz a gente recuar. É muito mais fácil, não vamos fazer não, esse negócio dá trabalho, não vamos mexer com célula, não vamos pregar, não vamos levar a cesta básica, porque dá trabalho, né? Então, sabe o que é isso? É medo. As pessoas têm medo de fazer. E terceira coisa que o medo faz, primeira coisa, o medo te faz o quê? Paralisar. Segunda coisa, recuar. E terceira coisa, o medo faz você correr. O medo faz você abrir mão. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, amém, queridos? Sabia que o medo é um espírito? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Quer dizer que o medo é um espírito que nos aprisiona. Sabe, queridos, mas nada melhor do que quando a gente entende que Deus nos deu o espírito de ousadia, amém? Quantos ousados tem aqui nesse lugar? Fala assim: Deus me deu um espírito de ousadia, de coragem. Você pode aplaudir bem forte o Senhor, queridos? Deus nos dá um espírito de ousadia, amém, queridos? Então em Timóteo diz que Deus nos dá um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez. Segunda coisa que a mão de Deus representa na minha vida e na sua vida, coloca aí para nós, Jéssica. Segunda coisa que a mão de Deus representa, Isaías 41, verso, 41, 59, está aí, 41, 18, Isaías 41, 18, abrirei rios nas colinas estéreis, fonte nos vales. Algumas versões, na minha diz, abrirei fonte no meio do deserto, transformarei deserto num lago, e o chão que é seco em manancial. Alguém já viu água no deserto? Alguém já viu água no deserto? Deserto é lugar de água, queridos? Não. Então, segunda coisa que a mão de Deus ela faz, a mão de Deus traz provisão. A mão de Deus ela traz provisão. Então fala assim, na minha tradução diz: e estenderei as minhas mãos e trarei sobre vós fonte no meio dos vales. A mão de Deus ela traz fonte no meio dos vales. Isso fala da provisão de Deus. Sabe aquela coisa que você não espera, mas a mão de Deus vai prover na sua vida, e a mão de Deus vai prover na sua casa. Sabe aquilo que você não espera, Deus vai mudar o cenário da sua vida. Por que Deus vai mudar o cenário? Você não vê fonte no meio do deserto, você não vê deserto florescer. Deus vai mudar o cenário da sua vida, Deus vai mudar o cenário da sua casa, Deus vai mudar o cenário da sua história, Deus vai mudar todo o cenário nesses dias, amém, queridos? Deus é um Deus que muda o cenário da nossa história. Quando Ele fala assim: eu vou colocar uma fonte no meio do deserto, é porque Deus está mudando o cenário. Deus é Deus de provisão. Sabe, queridos, quando Ele fala que Ele é Deus de provisão, Deus de promessa, caminho no deserto, é isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Sabe, querido, então Deus Ele vai mudar todo o cenário. Deus é Deus de provisão. Sabe, às vezes eu fico olhando, né? Às vezes tem algumas canções que a gente canta: Deus é Deus de promessa, Deus de milagre, caminho no deserto. Deus, esse é quem tu é. Mais forte, vamos lá. Meu Deus é Deus de promessa, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu é.
Sabe, queridos, você já tentou mudar a atmosfera do ambiente que você está? Às vezes a gente faz aquela atmosfera ficar triste. Sabe, eu tenho falado nesses dias, mude a atmosfera da sua casa. Mude a atmosfera do ambiente que você está. Sabe, o Marcelo, mas a Jéssica, eu vou tomar café lá na padaria, ela falou assim, pastor El, desde o dia que eu ouvi essa palavra, eu aprendi a mudar a atmosfera do ambiente do nosso trabalho. Eu já chego de manhã, abro a janela, e já começo a cantar, a adorar a Deus. Sabe, queridos, toda a atmosfera é mudada. Esse dia eu cheguei na casa de um parente, eu fui abrindo a janela, já fui abrindo, sabe, você começa a adorar, sabe, a alegria é contagiante, quando você muda a atmosfera. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sabe, Deus tem um caminho para nós, querido. Sabe, quando você decide mudar a atmosfera, Deus, Ele vai mudando a circunstância, Deus vai mudando tudo, queridos. Às vezes, sabe, até parece brincadeira, às vezes eu chego lá, eu chegava na casa da minha avó, ela estava triste, eu estou assim, tal, minha avó às vezes estava enferma, falava assim, eu vou morrer, eu falei, eu também, um dia eu também vou morrer, vó. Aí ela começava a rir, falava assim, você não tem coração, sabe, querido, eu chegava lá, ela chorando, falava assim, eu vou morrer, eu falei, eu também, um dia só vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, vamos deixar para chorar depois. Sabe, queridos, quando você muda a atmosfera, aí ela virava para ela assim, não tem nem como chorar perto de você, sabe, mudar a atmosfera, queridos, mude a atmosfera, porque Deus é Deus de provisão, Deus vai guardar a sua casa, Deus vai guardar a sua vida, sabe, Deus vai guardar. Às vezes eu chegava aqui, queridos, falava assim, queridos, nós fazemos a célula lá no Beco dos Aflitos, né, Rose? O pessoal fala, você não tem medo, tal, queridos, sabe algo tremendo, queridos, nós perdemos a nossa irmã Marineusa, que nós fazíamos a célula lá, né, Rose? Fazia a célula, queridos. Essa semana a irmã dela me mandou uma mensagem, falando assim, pastor, eu sei que você vinha aqui e dava assistência para minha irmã, muito obrigado, mas nós não queremos perder a sua presença na nossa casa e na nossa família, a porta da minha casa está aberta. Tem como você continuar vindo da mesma forma que você vinha, sabe, queridos, porque Deus, sabe, a sua presença faz toda a diferença nessa terra, queridos, a sua vida, a sua casa, a sua família, faz toda a diferença, é isso que Deus quer fazer, queridos, quando você entende o caminho de Deus, o propósito de Deus. Então, segunda coisa, segunda representação, a provisão. Terceira representação de Deus, coloca para mim, 2 Reis, capítulo 3, verso 15, diz assim para mim, até o verso 16, mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, a minha versão diz, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Essa versão não está dizendo, mas fala que a mão de Deus, ela veio. A mão do Senhor, ela trouxe o quê? A mão de Deus, ela trouxe revelação, e a mão de Deus trouxe o quê? Direção. Quando a mão de Deus, verso 16, diz assim, aqui vem falando sobre Josafá, e ele diz, assim diz o Senhor, cavem muitas covas. Isso fala de revelação. Quando você tem a mão de Deus traz revelação, e a mão de Deus, ela traz o quê? Direção para você. Quando a mão de Deus começa a te guiar por coisas que você jamais imaginou, Deus vai abrindo portas, Deus vai direcionando a sua vida, e a mão de Deus vem sobre mim, e a mão de Deus vem sobre você.
no momento que os reis estavam enfrentando uma guerra. Então naquele momento ali, Josafá perguntou: não tenha um profeta sobre essa nação? Ele falou: tem Eliseu. Sabe, ele teve o que? Revelação, e essa revelação trouxe direção. Quando a mão de Deus vem sobre nós, Deus traz o que? Revelação, e a mão de Deus traz direção. Quando Deus fala para, quando a mão de Deus diz vai, e quando você diz, não posso opinar, quando você sabe o que o Senhor está direcionando a sua vida. Então aqui a mão de Deus, naquele momento, mediante as impossibilidades. Sabe, queridos, tem momentos que ninguém pode te ajudar. Eu vou te dizer novamente, tem momentos que ninguém pode te ajudar. Às vezes nós queremos achar alguém para falar, nós queremos achar um culpado, queremos achar alguém, um pastor, mas tem momentos que ninguém pode te ajudar, a não ser a mão do Senhor. E você vai entender, se não for o Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, você não vai obter resultado. Então nesse momento aqui, queridos, a mão do Senhor vai te mostrar coisas que você jamais imaginou. Sabe, queridos, você já viu que naquele momento, eu não sei se você dirige, alguém já foi viajar e ficou perdido na estrada ou em alguma cidade, e aí você vai perguntar, assim, você sabe onde fica? A pessoa fala assim: ixi! Você já ouviu ou não? Eu lembro uma vez que nós estávamos indo para Ribeirão Preto, e aí nós nos perdemos ali, o cara falou assim: não! Ele falou assim: você pega aqui e mete o bambu. Eu fiquei pensando, mete o bambu. Pensei, gente, essa fala é de mineiro, não é de paulista, né? Mete o bambu, você vai embora. Eu e o Dudu, nós estávamos no carro, e o Dudu só olhava para mim e falava assim: Altim, mete o bambu, mete o bambu. Sabe, queridos, tem momentos que nós estamos perdidos, sem direção, e Deus vai falar assim para você: mete o bambu. Deus vai falar: vai, prossegue. Sabe, queridos, então a terceira coisa, quarta, quinta, sei lá, terceira revelação, e duro que está gravando, essas coisas, antes eu fazia isso só ao vivo, agora está gravando, e eu fico me segurando para não fazer isso, mas vamos lá. Sabe, queridos, terceira coisa, terceira revelação, vou pedir que o Vitinho venha aqui me ajudar aqui no violão. Terceira coisa, a mão de Deus, ela traz revelação, e a mão de Deus traz direção para a sua vida. Sabe, você que precisa de uma direção, eu queria que todos fechassem os olhos agora, todos. Você que precisa de uma direção na sua vida, de uma revelação na sua vida, levante a sua mão bem alto, você que está aí na sua casa, isso, levante a sua mão bem alta, isso, levante a sua mão. Eu quero que você agora comece a pedir: Senhor, pegue na minha mão e comece a me guiar no destino que o Senhor quer para a minha vida, destino profissional, no destino emocional, da minha família. Isso, começa a pedir, fala: Senhor, pegue na minha mão e começa a me direcionar na minha vida. Eu preciso de uma direção do Teu Espírito, eu preciso de uma direção, Senhor, pegue na minha mão. Isso, abra a tua boca, peça para Ele, fala: Espírito Santo, traga uma direção na minha vida, traga uma direção na minha casa, traga uma direção na minha família. Eu preciso da tua revelação. Isso, eu não estou escutando a igreja orar, eu não estou escutando a igreja clamar. Isso, peça ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, que a mão do Senhor pegue, que a mão do Senhor pegue na minha mão e comece a me conduzir no meio do vale, que a mão do Senhor comece a me conduzir no meio do rio, no meio do fogo, no meio da dificuldade, no meio das incertezas, no meio da angústia, no meio da tristeza, que a mão do Senhor comece a me conduzir nessa noite, no meio da dúvida, da incredulidade. Isso, querido, levante a tua voz e peça para Ele, que Tu és Deus que me conduz, Tu és Deus que me conduz no meio do milagre, no meio da dificuldade, Tu és Deus que me conduz no meio dos rios. Isso, queridos, começa a pedir,
que a mão do Senhor esteja me levando no meio das dificuldades. Isso, queridos, levante a tua voz e começa a pedir: Senhor, que a mão do Senhor segure bem firme na minha mão. Feche a sua mão assim comigo, queridos. Pegue na mão do Senhor nessa noite e fala: Senhor, me conduza pela tua mão poderosa. Diga assim para Ele: Tu és Deus de milagre, Deus de promessa. Esse é quem Tu és, meu Deus. Esse é quem Tu és, meu Deus. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. O Senhor segura na sua mão, queridos. Quarta coisa, 1 Samuel capítulo 12, verso 15. A quarta representação da mão de Deus sobre a sua vida. A quarta representação, coloca aí para mim, 1 Samuel 12, 15. 1 Samuel 12, 15. Sabe, queridos, o que representa na sua vida e na minha vida? Diz assim: todavia, se vós desobedeceres ao Senhor e se rebelarem contra os seus mandamentos, a sua mão se operará a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. A mão de Deus, ela traz correção, queridos. A mão de Deus, ela vem para corrigir a sua vida e a minha vida. A mão de Deus, queridos, ela não traz punição. Muitas pessoas confundem correção com punição. Sabe, queridos, quando nós somos corrigidos e nos sentimos amados, queridos, nós voltamos, sabemos que nós erramos. Sabe, a mão de Deus, ela traz o que? Correção. Você já viu quando o pai corrige o seu filho? Você pode ver que depois que o pai corrige o filho corre para ele e abraça, e fala assim: papai, eu te amo tanto. Sabe, a verdadeira correção, queridos, quando você sente que você foi corrigido porque você é amado. Sabe por que Deus nos corrige? Para nós fazermos o que é certo e alcançarmos o propósito de Deus. Mas às vezes, querido, nós não entendemos que nós estamos sendo corrigidos porque nós somos amados. O verdadeiro pai corrige quem ama. Mas tem pessoas, queridos, que não quer corrigir. Tem gente que quer te punir. Já viu aquelas pessoas que querem te punir? Agora ele vai ver porque que ele fez isso, eu vou fazer isso. Tem pessoas que querem nos punir. Deus, ele não nos pune, querido. Deus, ele nos corrige. Porque a correção nos atrai, a punição nos leva para longe. Tem pessoas que a gente acha que elas estavam nos amando, mas na verdade elas não nos amavam, ela nos punia. Sabe por quê? O verdadeiro amor, queridos, lança fora todo medo. E eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos aqui. A mão nos abençoa. A mesma mão que abençoa é a mesma mão que corrige. Eu lembro do pastor Danilo, que ele tinha um menino, né? Como chamou o filho do pastor Danilo? Eu esqueci. O Gabriel, né? E ele conta, queridos, eu nunca mais esqueci. Eu lembro de uma pregação do pastor Danilo, que um dia ele foi corrigir o Gabriel, e ele não gostava. Quantos pais tem aqui? Deixa eu ver. Quantos pais, mães? Deixa eu ver. Quem é que gosta de bater no filho? Quem gosta? Fala assim. Ninguém levantou a mão. Ah, queridos, eu vou bater nos meus filhos, porque agora chegou a minha vez. Eu apanhei muito. Agora chegou a minha vez. Agora não pode, né, Lu? Aí, queridos, não pode. Aí, queridos, o que acontece? Nenhum pai gosta de bater no filho para corrigir.
E a Bíblia diz: corrija o filho com vara. Isso é bíblico, corrija o filho com vara. Está aqui na Bíblia, né? Qualquer coisa vai brigar com Deus. Você que está me ouvindo vai brigar com Deus. Está aqui na Bíblia, tá? Não vai brigar com o pastor Eltinho, não. Você entra lá na Bíblia e briga com Deus. E ele foi corrigir o Gabriel, que tinha feito uma coisa errada. E ele olhou para o filho dele e falou assim: filho, o papai não gosta de te bater, mas o papai vai ter que te corrigir. E aí o Gabriel olhou para ele e falou: papai, eu não gosto de apanhar. Vamos largar disso? E aí o Danilo olhou para ele e falou assim: ó, o papai não gosta, mas o papai vai ter que fazer. O papai vai ter que fazer. Sabe, queridos, sabe que os pais que não corrigem o filho, não dá limite para o filho? É melhor você corrigir o seu filho, porque o policial não tem medo de bater, não tem dó de bater, nem o traficante. Então corrija o seu filho em casa, corrija os seus filhos. Eu lembro, queridos, que minha avó, quando ela chegava em casa, eu lembro. Você apanhou, Vitinho? O que é isso? Lu, você apanhou? Só um pouquinho? Eu lembro que vocês apanhavam quando vocês iam para a igreja presbiteriana e enfiavam debaixo dos bancos. Você apanhava? Apanhava, tá vendo? Sabe, queridos, apanhava. A gente ia, por isso hoje a gente está aqui. Eu lembro um dia, queridos, que eu nunca mais esqueci, queridos. Quem que assistiu Karate Kid? Eu fui, queridos, ainda, quantos da época do Cine Rex ainda? Eu fui assistir, queridos, Karate Kid, o Sr. Miyagi. Quantos aqui lembram? Karate Kid 2. Aquele, eu lembro que o golpe dele, né? Aquele de pular em cima do carro. Queridos, eu gostei tanto, porque não tinha internet, não tinha o YouTube. E minha avó falou assim: 10 horas eu quero aqui em casa. Mas eu gostei tanto que eu fiquei para a segunda sessão, escondi dentro do banheiro para me assistir a segunda sessão, porque todo mundo tinha que sair. Escondi dentro do banheiro, que eu queria ver de novo ele pular em cima do carro. E eu ficava pensando: deixa vir um carro que eu vou pular. Queridos, eu voltei e tal, sozinho de madrugada. Minha avó estava esperando o Karate Kid. Mas o Sr. Miyagi abaixou nela naquela hora. Queridos, era tanta chinelada que não dava para desviar. E ela falou assim: eu te falei que era para você estar aqui 10 horas. Eu cheguei, era 1 hora da manhã. Imagina, um menino de 11 anos, 12 anos, não faz conta. E aí eu lembro que eu chorei, esperneei. E ela falou assim: porque é muito perigoso. Eu nunca mais esqueci, queridos. Mesmo depois de velho, eu lembro que eu falava: vó, eu vou voltar a tal hora. E eu lembro que eu tinha um compromisso de voltar a tal hora, porque eu fui disciplinado. A correção me colocou no meu propósito, no destino, queridos. No momento a correção ela dói, mas nos alinha com a vontade. Sabe, queridos, eu lembro que eu levei tanta chinelada que nem o Sr. Miyagi conseguia desvencilhar daquela chinelada. Mas nunca mais eu esqueci, queridos, porque compromisso é compromisso, aliança é aliança. Sabe, queridos, eu fico vendo aqui, e eu nunca mais esqueci. E tem coisa, eu podia falar tanta coisa. Tem uma palavra, eu não lembro agora, eu não anotei aqui. Martin Luther King, ele fala assim: corrija a criança para que você não tenha que castigar o homem. Corrija a criança para que você não tenha que castigar o homem. E para terminar, queridos, quinta coisa, a exaltação. Coloca para mim 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Quando você se humilha debaixo da mão de Deus, Ele vai te exaltar.
no momento certo. Quando você se humilha debaixo da mão do Senhor, o Senhor faz você ser reconhecido perante os homens. Sabe, naquele lugar que você foi humilhado, Deus irá te levantar. Então quando Deus ele te exalta, a exaltação, queridos, é uma resposta para a humilhação. Quando você se sente humilhado, Deus vai te exaltar. Sabe, queridos, alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu fui para a Europa, eu estava na Suécia, então eles me convidaram para dar palestra nas escolas. Falaram assim tem dia que eu sou meio abusado em Deus, querido. Falou assim, chegaram lá e falaram assim, você dá palestra em escola? Eu falei, dou. Isso sem falar uma palavra em inglês, queridos. A única coisa que eu sabia, falei, sorry, no speak English. Traz um tradutor que eu falo. Aí me perguntaram, falaram assim, você dá palestra em escola? Eu falei, dou. E eu cheguei para dar uma palestra ali na escola, ali, uma cidade chamada Uppsala, a segunda maior cidade da Suécia, e onde os vikings fundaram tal. Eu cheguei naquela escola sem saber o que ia acontecer, queridos. E quando eu entrei naquela sala, Vitinho, a primeira coisa que eles me perguntaram foi, uai, você está de roupa? Eles acharam que eu era índio, queridos. Quase que eu cheguei, socurumi iê. Perguntaram, uai, você está de roupa? Perguntaram para mim assim, cadê o seu arco e flecha? E eu parei, fiquei olhando aquilo, eu achei que era brincadeira. E eles, era uma sabatina ali, eles iam perguntar para mim, Lu, como era o Brasil, e perguntaram assim para mim assim, e aí? Primeira coisa que perguntaram foi sobre por que eu estava de roupa, porque eles achavam que todo brasileiro andava pelado. Eu fiquei meio perdido, eu não estava entendendo. De repente me perguntaram, e os elefantes? Eu olhei e falei, oi? E os elefantes na Amazônia? Eu falei assim, nunca vi. Aí me perguntaram assim, e as girafas? E eu fiquei olhando aquela situação, queridos, eu não sabia o que responder. De repente me perguntaram assim, eu falei assim, não, no Brasil não tem elefante, no Brasil não tem girafa, a não ser no zoológico, e nós, somos civilizados, nós usamos roupas, tá? E de repente a quarta pergunta foi, e Ronaldinho, e Pelé, Kaká? Eu falei, e o Eltinho? Eles olhavam assim, Eltinho? Eu falei, o Eltinho. Eu falei assim, eu não acredito que isso é o que vocês estão me perguntando. Eu achei que vocês iam perguntar sobre as nossas águas, sobre o aquífero Guarani. Eu achei que vocês iam me perguntar sobre o país que mais recicla material que é jogado fora, e comecei a falar. Sabe, queridos, naquela hora Deus começou a dar graça. Deus começou a dar graça. Falei, olha, nós somos um país, sabe, com toda dificuldade. Talvez eu possa errar, mas nós somos o país mais feliz dessa terra. Nós somos um povo que foi abençoado pelo Senhor. Comecei a falar da nossa bandeira, eu comecei a falar do nosso povo, eu comecei a falar das nossas águas, eu comecei a falar das nossas matas, eu comecei a falar do avivamento que estava acontecendo no Brasil, que o Brasil será conhecido como Jeová Shammah, o Senhor está nesse lugar, um país que nós somos livres, porque o Senhor nos libertou, porque nós conhecemos o caminho no meio do deserto. Sabe, queridos, eu quero te dizer nessa noite que a mão do Senhor vai te exaltar. Você pode permanecer sentado, você que está na sua casa. Sabe, as cinco coisas que eu disse nessa noite, que a mão de Deus, as 5 representações da mão de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. A primeira, Deus vai trazer proteção. Segunda coisa, a mão de Deus vai trazer provisão. Terceira, a mão de Deus vai trazer revelação e direção. Quarta, a mão de Deus vai trazer correção. E por último, a mão de Deus, ela vai te exaltar nesses dias. A exaltação do Senhor, aquilo que era tristeza, Deus vai trazer alegria sobre a tua casa, sobre a tua família. Feche seus olhos agora.
A mão de Deus está sobre você. Que a mão do Senhor venha sobre a tua casa, que a mão do Senhor venha sobre a tua família, que a mão do Senhor exalte a sua vida, que a mão do Senhor te levante, que a mão do Senhor te proteja, que a mão do Senhor guarde a sua casa, a sua família. Você que está me escutando aí da sua casa, eu quero orar por você e dizer que a mão do Senhor está sobre a sua vida, que a mão do Senhor está sobre a tua casa, e que a mão do Senhor vai trazer toda provisão, proteção, revelação, cuidado nesses dias, na autoridade do nome de Jesus. Você que está me escutando, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Você que está me escutando aí da sua casa, eu quero profetizar e declarar que Deus tem um caminho de milagres sobre você, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família, em nome de Jesus. Isso, declare ao Senhor, queridos. Para você que está em casa, eu estou orando